pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Português em Ação. No vídeo de hoje nós vamos fazer a correção do PET 2 do 7º ano. Peguem o material de vocês e mãos à obra. Correção dos exercícios do PET 2 do 7º ano, Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, SEEMG. Aulas remotas. 1. Estude sobre o texto dramático. O texto dramático tem como um dos propósitos ser encenado e pode ser escrito em prosa ou em verso, sendo usado o discurso direto para introduzir as falas das personagens. Logo, o texto dramático é predominantemente dialogal. A ação das personagens é apresentada num determinado tempo e espaço. Para além das falas das personagens, existem ainda as didascálias ou indicações cênicas que nos dão informações sobre a caracterização, gestos, comportamento e ou movimentação das personagens, bem como indicações sobre a iluminação, sons, adereços ou cenário. Estas indicações não são incluídas na representação teatral ou na leitura do teatro. Características do texto dramático. É constituído por texto principal, composto pelas falas dos atores, que é ouvido pelos espectadores. Texto secundário, que se destina ao leitor, ao encenador da peça ou aos atores e podem incluir listagem inicial das personagens, indicação do nome das personagens no início de cada fala, informações sobre a estrutura externa da peça, divisão em atos, cenas ou quadros, indicações sobre o cenário e guarda-roupa das personagens, indicações sobre a movimentação dos personagens em palco, as atitudes que devem tomar, os gestos que devem fazer ou a entonação de voz com que devem proferir as palavras. Discurso dramático. Monólogo. Uma personagem, falando consigo mesma, expõe perante o público os seus pensamentos e ou sentimentos. Diálogo. Falas entre duas ou mais personagens. Apartes. Comentários de uma personagem que não são ouvidos pelo seu interlocutor. Classificação dos personagens: protagonista ou personagem principal. Personagens secundárias, figurantes. Outras características: ausência de narrador, predomínio do discurso na segunda pessoa, tu e vós. Questão 2. Você conhece ou já ouviu falar sobre a obra O Alto da Compadecida? Assistiu ao filme? O filme é uma adaptação para o cinema do livro de Ariano Suassuna, um texto dramático que já foi encenado por muitas companhias teatrais brasileiras e estrangeiras. Você vai estudar apenas uma cena da obra Alto da Compadecida, e não a obra inteira, uma vez que se trata de um texto longo para ser trabalhado em tão pouco tempo. Trata de um grande clássico da literatura brasileira do gênero teatral, O Alto da Compadecida. É um auto, peça de apenas um ato, que resgata uma tradição muito antiga do teatro medieval português. Autos eram peças teatrais que tratavam de temas religiosos, e Ariano Suassuna traz de volta essa tradição e adapta ao contexto social e histórico do Nordeste brasileiro. Para saber mais sobre a obra Alto da Compadecida, acesse esse link que está no vídeo. Para saber sobre o autor da obra Alto da Compadecida, Ariano Suassuna, acesse o link logo abaixo. Questão 3. Leia com atenção o texto abaixo. O Alto da Compadecida. Ariano Suassuna, adaptação Renata Câmara. Chicó e João Grilo estão na frente da igreja de Padre João. Querem convencê-lo a benzer o cachorro de sua patroa, a mulher do padeiro. Chicó: Padre João! João Grilo: Padre João, Padre João! Padre, aparecendo na frente da igreja: Que há? Que gritaria é essa? Chicó:
Mandaram avisar para o senhor não sair, porque vem uma pessoa aqui trazer um cachorro para o senhor benzer. Padre: para eu benzer, Chicó? Sim, padre, com desprezo. Um cachorro? Chicó: sim. Padre: que maluquice, que besteira. João Grilo: cansei de dizer a ele que o senhor não benzia. Padre: não benzo de jeito nenhum. Chicó: mas, padre, não vejo nada de mal em benzer o bicho. João Grilo: no dia em que chegou o motor novo do Major Antônio Moraes, o senhor não benzeu? O padre: motor é diferente. É uma coisa que todo mundo benze. Cachorro é que eu nunca ouvi falar. Chicó: eu acho cachorro uma coisa muito melhor que motor. Padre: mas quem vai ficar engraçado sou eu benzendo cachorro. Benzer motor é fácil, todo mundo benze, todo mundo faz isso, mas benzer cachorro? João Grilo: Chicó, o padre tem razão. Quem vai ficar engraçado é ele. E uma coisa é benzer o motor do Major Antônio Moraes, e outra, benzer o cachorro do Major Antônio Moraes. Padre: como? João Grilo: eu disse que uma coisa era o motor e outra o cachorro do Major Antônio Moraes. Padre: e o dono do cachorro de quem vocês estão falando é Antônio Moraes? João Grilo: eu não queria vir, com medo de que o senhor se zangasse. Padre, desfazendo-se em risos: zangar nada, João. Falei por falar, mas também vocês não falaram, não tinham dito de quem era o cachorro. João Grilo: quer dizer que benze, não é? Padre: não vejo mal nenhum em abençoar as criaturinhas de Deus. João Grilo: então fica tudo na paz do Senhor, com o cachorro benzido e todo mundo fica satisfeito. Padre: digam ao major que venha. Eu estou esperando. Entra na igreja. Questão de número 4. Quantos personagens participam desse diálogo que você acabou de ler? Participam 3 personagens, o padre, o Chicó e o João Grilo. Questão de número 5. De qual personagem você mais gostou? Justifique sua resposta. Bom, eu gostei mais do João Grilo, porque ele é muito engraçado. Questão de número 6. Observe cada fala e responda. Letra A. Na frase, que gritaria é essa? Por que você acha que foi colocado esse ponto? Qual seria o tom de voz do padre neste momento? Esse ponto foi colocado porque o padre está fazendo uma pergunta. E o tom de voz dele nesse momento provavelmente é um tom de voz mais alto e forte, porque ele deve estar irritado pela confusão na porta da igreja. Letra B. Padre, com desprezo. Um cachorro? Na frase acima, qual orientação foi colocada entre parênteses? Para que foi utilizada essa orientação? Como você imagina que seja a expressão facial do personagem nesse momento? Por quê? A orientação que foi colocada em parênteses foi com desprezo. Essa orientação foi utilizada para que o ator saiba como ele deve agir naquele momento em que ele está falando aquilo. A expressão facial deve acompanhar o tom de desprezo, a entonação de desprezo. Além das palavras, do significado, da entonação, nós temos a parte da expressão e da atuação. Letra C, Chicó. Mas, padre, não vejo nada de mal em se benzer o bicho. Por que foi usado o ponto final? Qual seria a intenção de Chicó nesse momento? O ponto final foi usado para mostrar que Chicó estava afirmando. E a intenção dele era convencer o padre a benzer o cachorrinho. Questão 1. Pesquise o que é rubrica em um texto teatral. Localize as rubricas no texto Alto da Compadecida.
Rubricas são as marcações feitas no texto dramático que vão orientar as pessoas que estão produzindo a peça para que a peça saia informando exatamente o que precisa. Quem faz essas anotações é o autor. E as rubricas do texto Auto da Compadecida foram o primeiro parágrafo todo, também a expressão com desprezo, a expressão aparecendo na porta da igreja e depois, por fim, desfazendo-se em risos. Questão de número 3. Leia a última fala e responda. Onde a cena se passa? O que indica a ação do padre? Qual sua intenção ao entrar na igreja? A cena se passa na porta da igreja e quando o padre entra, é porque ele quer acabar com a conversa, dar essa conversa por encerrada. Questão de número 3. Ainda sobre o fragmento da peça O Auto da Compadecida, é possível perceber relações de poder entre os personagens? De que maneira? Sim, é possível perceber essas relações de poder quando João Grilo diz que o cachorro é do Major Antônio Moraes, que é um fazendeiro muito rico da região, e aí sim o padre decide benzer o animal. Vamos agora ao texto Eu Não Troco Meu Oxente pelo Ok de Ninguém. Esse tal de rocambole, esfirra, nissim, miojo, quer me ver cuspir com nojo, ofereça-me um risole. Prefiro uma fruta mole, beliscada do vem-vem, feijão de corda xerém, canjica com leite quente, eu não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Tomar uísque importado na taça para ser bacana. Sou mais um gole de cana, num caneco enferrujado. Não sou muito refinado, nem tenho inveja também. Drures, conhaque, almadém, prefiro-me aguardente. Eu não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Esses verbetes do inglês que usam no dia a dia não me trazem simpatia, estragam meu português. Vou ser sincero a vocês, sou muito mais meu que nem. Adonde, pro mod, hein? Acho mais inteligente, eu não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Eu não falo Red Bull, prefiro touro vermelho. Mirror para mim é espelho, bluebird, pássaro azul. Bonito não é beautiful. Falo 10 em vez de 10. Baby para mim é neném. E hot para mim é quente. Eu não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Não gosto de pancadão, nem de rap improvisado, hip hop pé quebrado, sem métrica e sem oração. Sou muito mais Gonzagão, no forró do xenhenhen, gosto de aboio e também de um bailão de repente. Eu não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Letra A. Não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Que crítica o escritor Ariano Suassuna e também o poeta popular Marcílio Siqueira fazem nesta frase. A crítica que eles fazem é que muitas vezes nós nos esquecemos da nossa cultura e da nossa língua e acabamos adotando culturas de outros países e jogando a nossa cultura fora, não levando ela em conta. Letra B. A palavra oxente é comum em que região do Brasil? Ela é comum na região Nordeste. E letra C, registre expressões ou palavras típicas da cidade ou estado em que você nasceu. Aí é uma resposta pessoal. Como eu nasci em Minas, eu vou registrar aqui que a gente fala muito uai, sou, trem, arreda. Questão de número 5. Coloque V para verdadeiro e F para falso nos parênteses abaixo. O Auto da Compadecida apresenta uma história muito engraçada que se passa no Nordeste brasileiro. Verdadeiro. O autor Ariano Suassuna era formado em engenharia civil. Falso. No livro, a história é apresentada por um palhaço. Verdadeiro. No julgamento final, João Grilo é o único que não vai para o inferno. Todos os outros personagens são levados pelo diabo. Falso. Questão de número 1. Os fragmentos a seguir foram extraídos de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, obra mais famosa da escritora mineira Carolina Maria de Jesus. Leia-os, faça o que se pede.
Letra A. O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Letra B. Faça como Carolina, conte qual é o seu maior sonho. E de novo é uma resposta pessoal e eu vou falar, meu maior sonho é ver um mundo em paz e que as pessoas se amem muito, muito mais. Os próximos fragmentos são: letra A, todos têm um ideal, o meu é gostar de ler. Letra B, a leitura é um hábito que consta em sua vida? Explique. E de novo é uma resposta pessoal, na minha vida sempre foi um hábito desde criança, eu gosto muito de ler. Os próximos fragmentos são: letra A. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravidão atual, a fome. Carolina Maria de Jesus registrou essas palavras em seu diário há mais de 60 anos. A fome ainda é algo presente na vida dos brasileiros. Escreva o que você sabe a esse respeito. Aqui também, mais uma vez, é uma resposta pessoal. E eu sei que a fome é algo que acontece pelas diferenças sociais, né, por a gente não lutar pela igualdade de direitos. Letra B. Nós somos pobres, viemos para a margem do rio. As margens dos rios são os lugares do lixo. Não mais se vê os corvos voando às margens do rio, perto dos lixos. Os homens desempregados substituíram os corvos. Com a pandemia do coronavírus, o número de desempregados tem aumentado no Brasil. Relate o que você sabe sobre esse assunto. O coronavírus fez a gente ter que ficar em casa, né? E isso fez com que as pessoas não consumissem tanto igual elas consumiam antes, o que gera uma falta de empregos. E a falta de empregos vai gerar fome. Então, vamos agora ao texto. Tu pra lá, tu pra cá. Tu pra lá, tu pra cá. Autor, Arthur Azevedo. Lousada, sujeito de meia-idade. Carolina, mulata gorda. Lousada. Ó, Carolina, puseste ao sol a cartola e a sobrecasaca? Carolina. Sim, senhor. Lousada. Vai buscá-las. Carolina, trazendo os objetos pedidos. O senhor vai fazer alguma visita de importância? Lousada. Vou à central receber o Pena. Carolina. Que Pena? Lousada. O futuro presidente da República. Carolina. O senhor conhece ele? Lousada. Se o conheço, ora essa, tratamo-nos por tu. Carolina. Saia daí, seu Lousada, deixe de prosa. Lousada. De prosa como? Carolina. Faz 4 anos que o senhor foi à central receber o Rodrigo Arve e também nessa ocasião me disse que tratava ele por tu. Lousada. E então... Carolina. Ora, naquele dia em que a gente foi nas regatas de Botafogo, o Rodrigo Arve passou juntinho de nós. O senhor fez uma grande barretada e ele nem como coisa e foi passando. Quá, não acredito que o senhor trate ele por tu. Lousada. Estás enganada, o Chico não me viu, nessas festas não vê ninguém. Além de ser míope, é muito encalistrado. Então, quando ouve tocar o hino, é uma desgraça. E no momento em que ele passou para entrar no pavilhão, estavam tocando o hino. Carolina. E o senhor, por que cumprimentou ele com tanta cerimônia? Lousada. Não cumprimentei o homem, cumprimentei o presidente da República. Carolina. Ele viu perfeitamente o senhor e não fez caso. Lousada. Já te disse que o hino... Mas, quando não fosse... Esses homens, quando grimpam as altas posições, esquecem-se naturalmente dos amigos pobres. Vê, por exemplo, quem há de ser? Cardoso, da ótica. Ele e eu tratamo-nos por tu, não é? Pois bem, faz o Cardoso presidente da República. E verás, se queres conhecer o vilão. Sim, o Cardoso da Botica o senhor trata por tu, mas o Rodrigo Arve não. Lousada. Ô, mulher, o Chico e eu no tempo da monarquia éramos tu pra lá, tu pra cá. Carolina. Então o Chico é muito ruim, porque o senhor ainda não tem um bom emprego e não é por não pedir. Lousada. Olha, talvez ele não me servisse justamente por sermos íntimos. Os amigos do chefe do Estado estão sempre de mau partido, porque com os amigos não há cerimônias.
e são eles os sacrificados. Se eu não tivesse tanta familiaridade com o presidente da República, a estas horas estaria bem colocado. Carolina: nesse caso, o senhor não arranja nada também com pena. Lousada: por quê? Carolina: pois não trata ele por tu? Lousada: é certo, mas não há regra sem exceção. Deixe estar que logo, quando ele saltar do trem, hei de achar meio de lhe segredar ao ouvido. Afonso, meu velho, não te esqueças de mim. Vocabulário: deixe de prosa. Expressão popular que queria dizer não mente, não inventa. Cartola: chapéu alto como os de mágico. Era considerado muito chique os homens usarem na época. Sobrecasaca: peça elegante do vestuário masculino. Era um casaco que se abotoava até a cintura e com abas que rodeavam o corpo. Não se usa mais atualmente. Barretada: ação de tirar o chapéu, de descobrir a cabeça para cumprimentar. Encalistrado: tímido, envergonhado. Grimpam: alcançam, sobem, escalam, sobem de posição social. Botica: farmácia. Para saber mais: variação social é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, podendo variar de acordo com o nível de estudo de cada pessoa, a sua bagagem cultural, seus interesses. Preconceito linguístico ocorre quando uma pessoa não entende a variação linguística e exclui outra pessoa por falar diferente. Pergunta de número 3. Responda com base no texto. Letra A. Descreva como você imagina Lousada. Traga detalhes baseados na leitura do texto. Eu imagino Lousada uma pessoa elegante, porque usava trajes elegantes para a época, e estudado porque usa palavras que não eram usadas, por exemplo, pela Carolina. Letra B. Descreva como você imagina Carolina. Traga detalhes baseados no texto lido. Bom, ela é uma mulata, né? Na época, havia escravos, havia serviçais nas casas e eram negros, né? E eram normalmente pessoas sem muita condição, por isso eram escravos. Além disso, o vocabulário dela é um vocabulário de uma pessoa que não teve acesso aos estudos. Podemos identificar no texto, pelo menos, 2 variações linguísticas. Diga quais são e exemplifique com falas dos personagens. As 2 variações linguísticas que podem ser identificadas são a do Lousada, que é uma variedade mais formal, e a da Carolina, que é uma variedade mais coloquial, mais informal. Exemplo de fala da Carolina é: o senhor conhece ele? E o Lousada, numa modalidade mais formal: se o conheço. Letra D. Qual dos 2 personagens do texto pode sofrer preconceito linguístico? Por quê? Carolina, porque é ela que fala a linguagem que não é padrão, que é aquela linguagem usada em documentos, em ocasiões mais formais. Número 4. Por que é importante que as falas, rubricas, indicações cênicas em um texto dramático realmente retratem bem os personagens? Para que o público que vai assistir possa realmente ver aquilo que o autor quer passar, que o escritor quer passar. Questão de número 5. Que tipo de discurso dramático existe no texto? É usado discurso direto ou indireto para introduzir as falas? O discurso é do tipo diálogo e é usado discurso direto para introduzir as falas. Leia os textos abaixo. Texto 1. Era uma vez um reino sonolento. Era uma vez um reino de conto de fadas, com um rei barbudo, uma rainha bondosa e uma linda princesa. Todos viviam felizes para sempre num grande castelo de torres muito altas. Neste reino tão comum, havia também centenas de súditos que moravam do lado de fora do castelo. Tudo corria pontualmente, até que um belo dia a linda princesa caiu da torre muito alta e morreu bem morrida. O rei, arrasado com a tragédia,
trancou-se no quarto e nem quis ouvir os que vinham consolá-lo. É que todos dizem a mesma coisa. Não fique assim, majestade. Com o tempo a dor diminui. Com o tempo a dor passa. Com o tempo a dor acaba. Mas o rei não queria que a dor diminuísse, passasse, nem acabasse. Queria guardar para sempre a tristeza que estava sentindo naquele exato momento. Foi então que veio a ideia. Ele não era altezíssima? Não mandava em tudo? Pois então, iria fazer um decreto real mandando o tempo parar. Na mesma hora, as trombetas ecoaram por todo o reino e a proclamação foi ouvida a partir daquele instante. Era proibido possuir relógios de qualquer tipo. Relógios de mesa, de parede, cucos, tudo. Diante de tal ameaça, todos seguiram a ordem do rei e o tempo parou. Texto 2. O Reino Adormecido. Peça de Léo Cunha em 3 atos. Primeiro ato, cena 1. Praça do Reino, bastante colorida, é dia de festa. No centro da praça, ao fundo, vê-se uma torre com um relógio bem grande ao alto. Os súditos, moradores do reino, cantam e dançam uma música animada. Jogam confete e serpentina na plateia. De repente, ouve-se um grito feminino muito alto, vindo de fora do palco, e um barulho seco. Súditos interrompem a dança e a cantoria assustados. Súdito 1. Que barulho foi este? Súdito 2. O que será que aconteceu? Será que alguém caiu? Súdito 3. Deus me livre. Atim e amém. O barulho veio lá das bandas do castelo. Ouve-se o som de uma trombeta e, em seguida, entra em cena o arauto real. Arauto. Atenção, muita atenção, povo do reino alegre. Tenho um anúncio muito triste a fazer. Súditos se entreolham apreensivos. Arauto. A linda princesa Clarice caiu do alto da torre do palácio e morreu. Todos. Oh! Súdito 3. Mas morreu assim, bem morrida? O súdito 1. Silêncio, rapaz! Respeite o arauto real! Arauto pigarreando. Como eu ia dizendo, a linda princesa Clarice caiu do alto da torre do palácio e morreu. Portanto, por decreto de Sua Majestade, o Rei Soberano, a partir de hoje, todos os súditos devem retirar suas roupas coloridas e vestir roupas pretas. O reino alegre está de luto. Pergunta de número 2. Quais são os personagens do texto 1 e do texto 2? No texto 1, os personagens são o rei, a rainha, a princesa e os súditos. E no texto 2, são os súditos 1, 2, 3 e o arauto, além do rei e da princesa. Questão de número 3. Preencha a tabela abaixo. Na primeira coluna, nós temos os critérios de comparação. Na segunda coluna, era uma vez um reino sonolento, que é o primeiro texto. E na terceira coluna, o reino adormecido. O primeiro quesito para a gente comparar é se possui narrador, isto é, uma voz que conta a história. No texto 1, era uma vez um reino sonolento, tem narrador. No texto 2, o reino adormecido, não tem narrador. Há falas de personagens, como aparecem no texto. No texto 1, existem falas e elas aparecem depois de 2 pontos, parágrafo e travessão. E no texto 2, o reino adormecido, elas aparecem após o nome do personagem que vai falar. Como são caracterizadas as personagens? No texto 1, elas são caracterizadas no início do texto pelo narrador. E no texto 2, elas são caracterizadas pelo que elas falam e pelas rubricas que há no meio do texto. Como é apresentado o ambiente? No texto 1,
E no texto 2, eles são apresentados no início do texto. Pergunta de número 4. Que tipo de discurso aparece no texto 1? E no texto 2? No texto 1 é o monólogo e no texto 2 o diálogo. Pergunta de número 5. Agora responda. Quais as características do texto dramático escrito? É narrador em primeira pessoa, normalmente as falas vêm depois dos nomes dos personagens. Há algumas indicações no meio do texto que não aparecem nele se for para ser feita a peça, né? Eles são chamados de rubrica. Essas rubricas têm como função orientar as pessoas que estão produzindo o filme para que ele realmente passe o que o autor quer passar de mensagem. Ele pode ser do tipo monólogo, ele pode ser do tipo diálogo, e podem existir também os apartes, que são comentários feitos diretamente para a plateia e que o outro parceiro de atuação faz de conta que não escuta, né? Como se ele não escutasse. Questão de número 6. Pensando nas características de um texto para ser encenado, quais mudanças poderiam ser realizadas no trecho a seguir? Observem os aspectos que podem ser melhorados, como, por exemplo, utilizar a pontuação expressiva, visto que o texto não aparece pontuado adequadamente, inserir rubricas indicativas das ações cênicas, tornar as falas mais engraçadas, enfáticas, mais elaboradas. Além disso, é importante que o texto adaptado tenha coerência e sequência lógica, de forma que as falas dos personagens conduzam o desenvolvimento do texto. Adaptação de Chapeuzinho Vermelho. Cena 1. Cenário: casa da mãe de Chapeuzinho. Figurino: mãe de avental e Chapeuzinho contou que roupa vermelha. Mãe de Chapeuzinho: Chapeuzinho, vem aqui. Chapeuzinho: já estou indo. Mãe de Chapeuzinho: sua avó está doente. Chapeuzinho: o que aconteceu com ela? Mãe da Chapeuzinho: ela está gripada. Chapeuzinho: só isso? Mãe de Chapeuzinho: eu quero que você leve uma cesta de doces para ela e rápido. Chapeuzinho: ok, mãe. Agora aqui você vai reescrever o texto fazendo as devidas adaptações, melhorando o que pode ser melhorado. Cena 1. Chapeuzinho Vermelho está na casa de sua mãe, com sua capa de capuz vermelho. Sua mãe está de avental. Mãe de Chapeuzinho: filha, vem aqui. Chapeuzinho fala ofegante: já estou indo, mamãe. Mãe de Chapeuzinho com ar de preocupação: sua avó está doente. Chapeuzinho com a voz chorosa: o que aconteceu com ela? Mãe de Chapeuzinho: ela está gripada. Chapeuzinho suspirando de alívio: só isso? Ainda bem, achei que era alguma doença grave. Mãe de Chapeuzinho: de qualquer forma, quero que vá levar esta cesta de doces para ela. Chapeuzinho: tudo bem, já vou. Pergunta de número 7. Agora que você já reescreveu o texto, releia e observe. Número 1. As falas das personagens são atrativas e ajudam a desenvolver o enredo? Isso é uma resposta pessoal, mas de acordo com o que eu acho que sim. Que agora, esse novo texto, sim. O antigo, eu acho que faltaram algumas coisas para prender a atenção do leitor, como as rubricas, né? Também se fez necessário eliminar as repetições. Pergunta de número 2. É usada uma pontuação que colabora para a expressividade do texto? Ô, pessoal, eu acho que essa pergunta ficou meio fora de ordem, né? Mas tudo bem, vamos responder ela sim. Não, o texto da Chapeuzinho não usa uma pontuação adequada porque faltam interrogações e exclamações. 3. Outro vacilo, eu acho. As rubricas estão claras e são suficientes para a encenação do texto da Chapeuzinho? O primeiro, não. Faltam as rubricas e ele não está pronto para a encenação. Agora, no segundo, eu acho que já está. Exercício de número 8. Peça para alguém de sua família para ler o texto reescrito e fazer as observações necessárias. Aqui, cada um vai pedir para o pai, para a mãe, para alguém, para fazer essas observações, ok?